Das dunas do deserto da Namíbia, na África, um segredo terrível está começando a emergir. Estes são os restos mortais das vítimas do primeiro campo de extermínio do mundo. Um lugar onde milhares de africanos foram exterminados pelo exército alemão 30 anos antes de os nazistas chegarem ao poder. Estes restos mortais estão esquecidos aqui há mais de 100 anos. Mas este lugar terrível não é o único. Espalhados pelo mundo, existem locais de massacres e genocídios do imperialismo, onde milhões morreram num episódio da história colonial que a Europa sempre prefere esquecer. Essas pessoas foram vítimas da verdade por trás do mito do fardo do homem branco. Ao longo do século XIX, cientistas, escritores e filósofos europeus desenvolveram ideias para justificar os assassinatos em massa da época do Império. Essas mesmas teorias continuaram a inspirar alguns dos horrores e da selvageria que iria consumir a Europa no século XX. Racismo, uma história. Impactos fatais. Distribuição DIDAC. O século XIX iria terminar com um dos piores crimes do Império, mas ele começou com um grande momento de otimismo. Nos anos de 1830, nas grandes plantations coloniais do Caribe, a Grã-Bretanha preparava-se para acabar com a escravidão. 750 mil escravos, Caribe afora, iriam ser libertados. E como a Grã-Bretanha se gabava de sua benevolência nacional, presumia-se que os escravos agradecidos iriam se transformar em camponeses, trabalhadores e cristãos. A luta contra a escravidão tinha sido liderada do púlpito por uma aliança de abolicionistas e missionários cristãos. Eles defenderam a campanha em suas igrejas e salas de reuniões. Nos anos 1830, era a visão deles que dominava o debate nacional sobre raça. Quando a escravidão foi finalmente abolida, houve uma enorme sensação de júbilo e conquista por parte dos abolicionistas. Não esqueçamos que esta era uma campanha de 50 anos, a partir de 1787, envolvendo centenas de milhares de indivíduos britânicos comuns, petições, etc. Então, quando a escravidão foi abolida, os abolicionistas tiveram uma certa sensação de triunfo. Acho que eles também sentiram que aquela pergunta, "eu não sou um homem e um irmão", tinha sido respondida. A resposta dos abolicionistas a essa grande questão foi que, embora homens e irmãos, os negros eram homens inferiores e irmãos inferiores. Acho que naquele momento a perspectiva dominante era da ordem racial e hierárquica, mas como uma questão de cultura e civilização. Nessa época, com certeza os abolicionistas não acham que o povo negro seja igual a eles. Acham que talvez em algum ponto no futuro eles possam vir a ser iguais. A missão para elevar os negros e morenos do mundo a um nível supostamente superior dos ingleses brancos não ficaria confinada aos antigos escravos. Esta era para ser a grande tarefa que iria justificar a expansão do Império Britânico. Os abolicionistas satisfizeram o aspecto de sua tutela e de seu controle dos negros por terem lutado e conseguido a liberdade deles. O próximo passo era mandar suas tropas, os missionários, para a África e o Caribe, para terminar o trabalho, por assim dizer. Aqueles eram os pagãos que precisavam ser trazidos para os braços do cristianismo. Essa noção de dar valores e comportamentos civilizados a outro povo é a ideologia em que se baseia o Império.
No império que os missionários e abolicionistas partiram para criar, os povos indígenas iriam ver suas culturas destruídas, suas religiões erradicadas. E mesmo assim, tudo isso parece benigno quando comparado à realidade cruel que se tornou o imperialismo. Porque, durante o século XIX, esse sonho foi gradualmente sobrepujado por outra visão que alegava que as raças escuras não poderiam ser civilizadas e deveriam, em vez disso, ser exterminadas. O fato que iniciou o lento colapso da visão dos missionários aconteceu perto de um pequeno posto avançado do vasto e crescente Império da Grã-Bretanha. Esta é a Tasmânia, na costa sul da Austrália. O que os britânicos fizeram nesta pequena ilha iria repercutir por toda a era vitoriana. Quando os britânicos começaram a colonizar a Tasmânia em 1803, encontraram os antigos povos aborígenes da ilha. Apenas 5.000 indivíduos vivendo em isolamento completo havia 10.000 anos à margem do mundo habitável. Os colonizadores viram essas pessoas pelo prisma de ideias trazidas da Europa. Logo houve expressões de nojo e choque pelo modo como os tasmanianos viviam. Para os europeus, parecia que os tasmanianos não tinham cultura, não tinham religião, não tinham um Deus. Assim, eles os viram como gente que tinha ficado para trás na história. E também os ligaram a uma ideia muito popular no século XVIII, a da grande cadeia do ser, em que várias raças do gênero humano foram arranjadas em ordem hierárquica e na qual os tasmanianos eram singularmente selvagens e primitivos. Portanto, podiam ser tratados quase como animais. Os britânicos construíram uma nova capital e colonizaram as áreas rurais ao redor. Terra que por milênios tinha sido o principal campo de caça dos aborígenes. Nesses campos e pastos, longe do controle das autoridades, os colonizadores ficaram livres para desalojar e maltratar os nativos. A partir de 1820, grandes quantidades de terras são tomadas de seus donos e há uma luta enorme entre o povo aborígene e os brancos. Claro que é muito difícil documentar muito da violência dos colonizadores, porque eles sabiam que era contra a lei matar o povo nativo. A eles foi dito que os aborígenes eram súditos britânicos, mas com certeza eles revelam em seus diários e suas anotações o desejo de eliminar esse povo. O que ficou conhecido como Guerra Negra foi um conflito oculto. A paisagem em si foi a única testemunha. Os colonizadores britânicos matavam todos os aborígenes que encontravam. Grupos inteiros eram massacrados. Raptos e violência viraram lugar comum. Os nativos atacavam regularmente os colonizadores para defender desesperadamente sua terra e enquanto o número de mortes subia, o medo fundia-se com a raiva. Em tais circunstâncias, era muito fácil, nos dois lados, sem dúvida, ver o outro lado como sendo totalmente sub-humano. Não tenho dúvida de que os aborígenes achavam que os europeus não tinham moralidade alguma ou comedimento algum. Igualmente, os europeus passaram rapidamente a ver aquelas pessoas como animais e selvagens. Em uma sociedade racialmente tão dividida, o conflito deriva facilmente para um extremo sentimento de ódio. O número de mortos da Guerra Negra teve implicações apavorantes para os aborígenes tasmanianos. Os britânicos, que chegavam em quantidades cada vez maiores, podiam substituir os mortos, mas os aborígenes, apenas 5.000 indivíduos antes da guerra, não. E ao fim da década de 1820, eles corriam o risco de ser totalmente aniquilados. O único homem que tinha alguma esperança de que a violência parasse era o governador colonial George Arthur. O governador da Tasmânia é evangélico. Conhece Wilberforce.
E está ciente de que o seu futuro e sua reputação dependem, acima de tudo, de como irá lidar com esse problema. No fim dos anos 1820, ele já tinha sido avisado pelo governo britânico de que o rápido declínio do número de aborígenes sugeria que eles podiam acabar sendo exterminados. E que, se isso acontecesse, seria uma mancha indelével na reputação do Império Britânico. Além disso, por implicação, seria desastroso para a sua carreira. O governador Arthur partiu para salvar os aborígenes da violência dos colonizadores e, para convencê-los de suas boas intenções, mandou fazer cartazes que foram afixados em árvores na terra natal aborígene. Os cartazes mostravam uma fantasia de unidade interracial. Falavam da justiça britânica, prometiam igualdade perante a lei. O matador branco de um aborígene seria enforcado. Mas se um aborígene matasse um colonizador, ele seria enforcado. Os cartazes também propagavam a mentira de que os britânicos queriam integrar-se com os nativos. Isso foi uma ficção e um completo fracasso, já que nos campos continuavam as mortes dos dois lados. Após anos de guerrilha, as últimas centenas dos 5.000 nativos originais tinham aprendido a esconder-se no mato. Determinado a salvá-los e determinado a tomar suas terras para a colonização branca, o governador Arthur recorreu a um missionário, George Augustus Robinson. Ele era o líder de um grupo de aborígenes convertidos e tinha sido contratado para ir aos campos buscar os aborígenes remanescentes. Robinson recebeu a mensagem de que o governo queria chegar a algum tipo de acordo, uma negociação, um tratado de paz. Robinson e seus intermediários convenceram os nativos de que eles deveriam ir temporariamente para uma ilha, onde seriam cuidados e alimentados, e que depois voltariam para a sua terra natal. A ilha chamava-se Flinders e 300 aborígenes tasmanianos recolhidos por Robinson foram transportados para lá. Robinson foi com eles, no papel oficial de protetor-chefe dos aborígenes. Foi construído um assentamento completo para eles, com casas, terras para cultivar e uma capela. Robinson o chamou de Ponto Civilização. E um artista local foi trazido para pintar os retratos dos últimos tasmanianos. Jeanne tinha sido capturada por Robinson logo após a quase aniquilação de seu povo pelos colonizadores. Urad tinha sido chefe até a sua comunidade ser eliminada por um vírus europeu. Outro líder local, Manalarguena, fora atraído para a ilha Flinders com a promessa de que os presos que tinham atacado seu povo seriam levados à justiça. E havia Treganini, cujo marido tinha sido assassinado diante dela. Todos eles tinham visto a sua cultura ser quase extinta. O pouco que restou, Robinson agora procurava apagar, porque Ponto Civilização não era apenas um assentamento. Era essencialmente uma fábrica para transformar os chamados selvagens em cristãos civilizados. Ele acredita que para ser um cristão bem-sucedido era preciso se assentar, morar em uma vila. Ele quer mandar as crianças para a escola, quer ensiná-las a arar, semear e torná-las agricultoras. Forçados a adotar um modo de vida estrangeiro e confinados a uma ilha a centenas de quilômetros de casa, os aborígenes começaram a sucumbir a doenças europeias e ao que o médico local chamava de espíritos deprimidos. Eles morrem um a um. Não nascem crianças e deve ter havido um trauma imenso para eles.
Um povo que já tinha sido forte e saudável e sofre esse declínio enorme no período de uma geração. George Robinson, o suposto salvador dos aborígenes, ficou reduzido ao planejamento de seus futuros túmulos. Frequentemente, ele chora com os enlutados, se lamenta, está muito comovido com o destino deles. Mas depois diz: bem, é melhor morrerem aqui, tendo aprendido a mensagem dos evangelhos, do que nos campos, assassinados pelos colonizadores. Ele acha um jeito de aliviar a própria consciência, para que suas próprias crenças o protejam contra o relato total do que, em parte, era sua responsabilidade. Dos 300 aborígenes atraídos para a ilha Flinders, na metade dos anos 1840, cerca de 260 estavam mortos. Gini, Manalarguena e Uradi, todos sucumbiram. Treganini foi uma das poucas sobreviventes. Ela viveu até a velhice. Quando finalmente morreu, em 1876, foi considerada por alguns como a última tasmaniana de sangue puro. Um povo cuja história pode remontar a 10.000 anos tinha sido, no período de apenas uma única vida, quase exterminado. O que aconteceu na Tasmânia estava longe de ser um fato raro. Mundo afora, povos indígenas estavam sendo empurrados para a beira da extinção. No Cabo Sul-Africano, os povos Khoisan foram retirados de suas terras, escravizados e mortos aos milhares por colonizadores britânicos e pelos Boers. As mesmas forças também atacaram os antigos Boskima-San do Kalahari, caçando-os como se fossem animais. Na região no norte do Canadá, os povos Beothuk nativos tinham sido totalmente dizimados pelos europeus. E na América do Sul, guerras de extermínio permitidas pelo governo argentino estavam irrompendo contra os índios pampas. Parecia que por toda parte, colonizadores brancos estavam destruindo povos indígenas. E nesses mesmos anos, o velho racismo que tinha nascido na era da escravidão começou a ressurgir. Após a abolição, a concorrência dos novos produtores de açúcar começa a minar as outrora poderosas plantações de cana-de-açúcar britânicas e, enquanto suas propriedades apodreciam, os antigos donos de escravos começaram a culpar o povo que os tinha tornado ricos com sua ruína. Quando as plantações caribenhas começam a perder muito dinheiro, eles caíram no estereótipo do negro indolente. Os donos de terras puderam, então, dizer para os abolicionistas e para os britânicos: agora estamos arruinados porque não temos mais a liberdade de forçar os negros a trabalhar. Essas pessoas são intrinsecamente preguiçosas. Vocês argumentam que eles são seres humanos, homem e irmão, mas na verdade não são. Ainda estão no nível das bestas. Os que argumentaram que a abolição tinha sido um fracasso devido à preguiça e à selvageria dos escravos, agora alegavam que a visão cristã de um império civilizador também estava com os dias contados. Pode-se dizer que o impulso moral fugiu do movimento abolicionista. As pessoas viram que aquelas raças não estavam se tornando civilizadas. Havia alguma coisa difícil. Elas resistiam. Pareciam não aprender tão rápido quanto se apreciaria a ser mais dóceis. O otimismo cristão sobre a difusão da civilização e a cristianização mundo afora dos povos de cor começou a se esvair.
Se as raças não brancas pareciam rejeitar a mensagem dos missionários, alguns britânicos começaram a perguntar se eles poderiam chegar a ter alguma civilidade. Certas ideias novas sobre raça na alta era vitoriana tiraram sua evidência do mundo dos mortos. Baseada em um estudo de cadáveres e esqueletos, a ciência burguesa da anatomia fixou as bases de um novo racismo científico. Na Grã-Bretanha, o mais importante cientista racial era um cirurgião de Edimburgo, agora esquecido. Arruinado por um escândalo de roubo de cadáver nos anos 1820, ele fugiu da Grã-Bretanha em desgraça. Mas nos anos de 1840, o Dr. Robert Knox ressurgiu com a publicação de um novo livro. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte. Em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Ele via conflito racial e extermínio acontecendo no mundo todo. Era natural para ele acreditar que os tipos raciais nasceram para lutar e que as raças superiores iriam dominar as naturalmente inferiores. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão. Jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox não era uma voz solitária. Nos Estados Unidos, um grupo liderado pelo renomado craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher crânios de diversas raças e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque se reconhecia que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano, o cérebro. Quanto maior o crânio, maior o cérebro. O formato do crânio, o formato do cérebro. A Escola Norte-Americana de Cientistas Raciais concluiu que as raças, medidas por seus crânios, eram tão diferentes quanto as de espécies animais distintas. Tasmanianos, africanos, índios americanos não eram raças mais baixas. Talvez nem chegassem a ser totalmente humanas. Um escritor comparou o extermínio dessas raças por colonizadores brancos como sendo o derretimento da neve diante do avanço dos raios do sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não veio dos anatomistas nem das medidas dos crânios, mas do trabalho de uma das maiores mentes do século XIX. A origem das espécies realmente jogou uma granada antes de tudo na ciência. Ela inventou a ciência da biologia, depois na religião e depois na sociedade. De certo modo, o que Darwin fez foi dar um álibi para ser juiz. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo, por que não fez o mesmo com os humanos? Muitos acreditaram que as leis de Darwin tinham feito justamente isso. Alegavam que a seleção natural explicava e justificava impecavelmente a expansão global da grande raça britânica. A vida favorece uma hierarquia de especialistas. Encontramos isso nos mundos vegetal e animal. Há insetos acima de insetos, acima de insetos, cada um sobrevivendo à custa do outro, cada um preenchendo um nicho que o outro não pode ocupar. As pessoas, dizia Darwin, são do mesmo jeito. Elas são organismos expansivos. Em outras palavras, os ingleses são como outros organismos. São bem-sucedidos porque são bons em se expandir. Os que viam o colonialismo e a concorrência humana nos termos das teorias de Darwin ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Henry Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. O darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças da humanidade. A evolução estava em andamento.
Fazia avançar os evoluídos mais recentes, os evoluídos mais bem-sucedidos, ou seja, os europeus do norte, os britânicos. Mas a evolução também sugeria que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico. E os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir, que, quando postos em competição com raças superiores, estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte, do Pacífico e da África. Mundo afora, os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte, séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas.